Olá, eu sou Priscila Coller, do PK Cursos e Terapias, e hoje nós iniciaremos o nosso curso de Reiki Online. E estamos agora no nível 1, nossa primeira aula, literalmente falando. Então, hoje nós vamos começar os nossos estudos falando sobre o que é o Reiki. Então, Rei significa universal e se refere ao aspecto espiritual, à essência energética cósmica que permeia todas as coisas e circunda tudo o que existe. Então, o Rei nada mais é do que a energia muito conhecida na doutrina espírita, por exemplo, como fluido cósmico universal. O Rei também é conhecido em outros segmentos filosóficos e espiritualistas, nas religiões chinesas, japonesas, né? E em todo o mundo existe até uma definição específica para essa energia de fluido cósmico universal. Então, aqui no nosso curso, nós vamos chamar o Rei de fluido cósmico universal ou energia cósmica. E essa energia, ela permeia realmente tudo o que existe. É como se fosse a matéria-prima de tudo que existe. Então, tudo que nós pensamos, nós acabamos construindo, né? E tudo que nós pensamos e nós vamos construindo com as nossas mentes, com os nossos pensamentos, uma hora ou outra acaba por se materializar. E o que faz com que exista toda essa matéria é justamente essa energia é a matéria-prima de tudo que existe. Tudo é feito de energia, inclusive os nossos corpos. Ok? Esse estudo sobre energia, ele é muito mais vasto, mas o que importa para que nós saibamos aqui no curso de Reiki, para que nós, como terapeutas reikianos, tenhamos conhecimento, é que essa energia é uma energia universal que permeia tudo que existe, está aqui. Nós estamos mergulhados nessa energia. Tudo que nós pensamos e sentimos impacta nessa energia que nos rodeia e vai formando, materializando, de certa forma, tudo aquilo que a gente sente. Okay? Isso é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento. E existem, lógico, outros estudos com aprofundamentos sobre esse conhecimento do Rei, ou seja, da energia cósmica universal. Ok? Dando sequência, o Rei, pensando no Reiki, ok? O Rei se refere ao amor universal ou à sabedoria universal, porque existem as fraternidades do Reiki, né? As hierarquias do Reiki ou a egrégora do Reiki. Essa é uma egrégora que funciona baseado unicamente na energia do amor. Então, esse Rei que nós vamos acessar destas egrégoras são energias puras de amor, ok? Então, é uma energia relacionada ao amor. Logo, o Reiki tem tudo a ver com o amor universal, o amor fraternal. Por isso que é uma terapia que facilita a cura, ok? Os maiores reikianos que existem são as pessoas amorosas. Então, lógico, né? Se nós percebemos e temos essa informação de que o Rei é uma energia pura de amor, obviamente, então, que os reikianos, se eles desenvolverem o seu chakra cardíaco, desenvolverem o amor, fazerem com que isso pulse em suas vidas, ele será o melhor reikiano. Ele estará realmente cumprindo de uma forma muito mais efetiva a sua função. Eu sei que somos apenas canais, mas existe uma grande diferença falando de forma
pelo viés bioenergético, existe uma grande diferença se eu sou uma reikiana, um canal que está sempre com problemas emocionais, está sempre com raiva, não perdoa, não tem vontade de se vingar. Enfim, todo esse tipo de sentimento, né, que é mais tóxico, e esse tipo de sentimento vai tomando conta de mim como reikiana, obviamente que quando eu for lá fazer o meu trabalho do reiki, eu vou fazer, certo? Mas ele não vai ser tão eficiente como uma pessoa que está se trabalhando, uma pessoa que está sim se preocupando com a sua questão interna, com o seu autoconhecimento, se preocupando sim em desenvolver o seu chakra cardíaco de forma consciente. Então existem reikianos conscientes e existem reikianos não tão conscientes assim. Não basta a gente falar que agora sim vou ser iniciado no reiki e agora sim eu vou passar reiki em todo mundo e é só isso que precisa. Não é só isso que precisa. E o estudo do reiki vai nos mostrar essa realidade. Se não fosse importante o trabalho interno, se não fossem importantes os valores morais e não os moralismos, não estou falando de moralismos, estou falando de valores morais, valores éticos. Se isso não fosse importante, não existiriam os 5 princípios que nós vamos estudar logo a seguir e, inclusive, os pilares do reiki, que também nós vamos estudar mais adiante, ok? Então, é bom que a gente vá entendendo como é construído esse estudo, para que a gente possa, assim, aproveitar o melhor que a gente puder desse curso e que possamos ser melhores reikianos, sermos reikianos conscientes. Que é a energia vital individual que flui em todos os organismos vivos e os mantém e que responde aos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o Ki já é a nossa energia, a energia individual, pessoal. Então, toda aquela energia que nós construímos através do que a gente pensa, sente e faz, das nossas atitudes, daquilo que a gente realiza, tanto para nós mesmos, quanto para o nosso redor, para o que está ao nosso redor, para os ambientes, para as pessoas. Então, o que é a nossa energia pessoal? E existem os estudos que também, de bioenergias, que estudam essa parte, tá? Que estudam justamente como funciona todo esse aspecto energético pessoal nosso. A nossa energia mais animalizada, como diz aí a doutrina espírita também, né? É aquela energia que só o ser humano tem. Então, seres espirituais desencarnados, eles não possuem essa energia do Ki. Só quem possui são os seres encarnados. Daí a importância de aplicarmos o reiki, um passe, uma cura prânica, porque justamente nessas práticas estarão envolvidos o nosso Ki, que é essa energia pessoal. Então, com o reiki, acontece o mesmo que acontece com uma caixa d'água. Então, aqui a gente está fazendo um parâmetro, dando um exemplo, tá? A caixa d'água é a fonte do rei e o encanamento é o canal por onde passará o rei em contato com o Ki. Então, nós estamos, no momento em que nós estamos ali aplicando o reiki, o que está acontecendo? Nós estamos atraindo o rei e o rei está vindo até nós e se misturando com o nosso Ki. Essa mistura de energia vai passando por nossos canais energéticos, que estão abertos, porque somos reikianos, e esse canal energético ele está enferrujado.
como se fosse uma caixa d'água com os seus canos enferrujados. E aí, essa energia que sai não é uma energia tão pura quanto seria se esses canais estivessem limpos, sem toxinas. Mesma coisa de uma caixa d'água. A torneira que da onde vai sair a água, pode sair uma água suja, cheia de toxinas, cheia de elementos ali do cano, certo? Então, é só um parâmetro para a gente poder entender como funciona isso. Então, muitas pessoas dizem que o reikiano é só um canal. Sim, ele é só um canal. Ele é só um canal porque não é ele que está ali facilitando a cura. O que está facilitando a cura é essa energia, essas duas energias que se unem e que são passadas através desse canal. Então, o reikiano é a torneira, são os canos e a torneira, certo? O que mata a nossa sede? Os canos e a torneira ou a água? Mais uma ideia aí hipotética, né? Um exemplo para a gente poder entender esse processo, tá? Então, não se trata de ser apenas um canal. Existe uma parte que é energética e que não pode ser desconsiderada, ok? Que é justamente as toxinas que podem haver no nosso ser, certo? Reiki, então, resumindo, é um sistema natural de harmonização e reposição energética, que pode recuperar a saúde ou mesmo mantê-la. Então, o Reiki, ele repõe a nossa energia, ele ajuda com que a pessoa que esteja sendo tratada, que pode ser nós mesmos ou pode ser outras pessoas, tenham uma reposição daquelas energias que elas estejam em falta, né? Então, eu vou lá, aplico o Reiki na pessoa ou em mim mesma, onde eu estiver com deficiência energética devido a diversos fatores, ok? Por isso que o Reiki é uma terapia e também precisa ser visto de forma terapêutica. Então, o terapeuta do Reiki, ele precisa saber, né, que as pessoas, elas podem ter baixas energéticas e que essas baixas energéticas podem significar, inclusive, início de doenças ou doenças mesmo. Ou ainda não podem não estar nesse estágio, mas elas, se continuar desse jeito, a pessoa vai caminhar para uma doença sim, porque é o que acontece. Então, o Reiki, ele vai trabalhando nos nossos corpos sutis. Ele vai trabalhando na origem dos problemas. E ele vai reenergizando aqueles locais onde estão necessitados. Porém, sempre nós devemos lembrar, como terapeutas reikianos, nós devemos lembrar que não depende só do terapeuta. Depende daquele que está recebendo a energia, que está recebendo esse tratamento. E também depende de nós mesmos quando nós estamos auto-aplicando o Reiki. Então, se eu tenho um problema no físico, existem alguns aspectos que eu preciso rever na minha vida. Eu preciso fazer uma análise da minha vida para que eu consiga descobrir onde está a origem desse problema ou dessa falta energética. E aí sim, eu vou lá e eu começo a mudar algumas atitudes que podem ser apenas físicas, podem ser apenas de pensamento, que levam a emoções tóxicas, pode ser algumas questões de revisão de formas de pensar, crenças limitantes. Então, existem uma série de questões que podem estar trazendo problemas para a gente, né? Então, o que o Reiki faz? Ele, inclusive, ajuda com várias técnicas que ele vai apresentar, né? Lá pelo nível 3, nós vamos ver. Ele vai nos ajudar, inclusive,
a chegar nesses pontos em que nós precisamos rever na nossa vida. Ele vai chegar ali, ele vai trazer essas questões. Então, o Reiki é uma terapia muito completa, tá? Que, inclusive, unida a outras terapias, pode ter um efeito maravilhoso. Mas só o Reiki por si já é uma terapia completa. Se nós nos dispusermos a ter esse conhecimento, a nos aprofundar nesse estudo, não basta só ficar lendo uma apostila de forma rasa. Nós precisamos ir a fundo, entender o porquê essas coisas são colocadas para nós numa apostila de Reiki, num conhecimento, né, que é passado para a gente. Nada é em vão. Nada é só colocado ali para dizer que tem. Se está ali, se os conhecimentos estão todos ali expostos, é para que a gente use esses conhecimentos realmente, traga para o nosso consciente, e o Reiki é tão maravilhoso que ele nos permite usar em nós mesmos. Então, a prática que a gente tem, muitas vezes é na gente mesmo, não é verdade? E com a prática que a gente vai adquirindo em nós mesmos, nós podemos então ser melhores reikianos para tratar outras pessoas. Então, o Reiki é isso. Ele vai nos ajudar a recuperar a saúde. Por quê? Porque, aliado aos seus princípios, a todo o conhecimento que ele traz, juntamente com a energia do Reiki propriamente dita, todo esse conjunto vai sim ser capaz de restabelecer a nossa saúde. Processos que estão já instalados no corpo físico, né, eles podem ser melhorados com o Reiki, juntamente com os tratamentos médicos indicados. Ele pode ser um grande coadjuvante ali no tratamento que a pessoa está fazendo uso, ok? Então, é muito abrangente o Reiki. Então, fazendo um resumo, Rei é a energia cósmica universal, que a energia vital, a energia do nosso corpo pessoal, transforma quem se utiliza desta junção de energia. Então, quem se utiliza dessa junção de energia realmente terá condições de ser transformado, mas nada vem assim como se fosse um passe de mágica. É preciso que a pessoa que se entrega para isso realmente faça isso com consciência e não de forma inconsciente, que ela saiba o que ela está fazendo, tanto com ela mesma ao se auto-aplicar, quanto com as pessoas a quem ela vai aplicar o Reiki. Para finalizar, então, essa nossa primeira aula, o Zui Sensei explica. Sensei é o mestre, né, o professor, e o Zui é o Mikao Zui. Todos os seres insuflados pelo sopro da vida, ou seja, aos quais Deus concebeu uma alma, podem praticar o Reiki. Então, todos os seres, como nós, conscientes, podemos praticar o Reiki. É possível que nós pratiquemos o Reiki, todos nós. Todos nós já estamos aptos a praticar o Reiki. É apenas necessário que sejamos iniciados para que nós possamos receber essa abertura dos canais da energia do Reiki e que nós possamos entrar em contato com essa egrégora do Reiki, que vai abrir as suas portas para a gente, que vai nos dar o seu apoio, vai estar ali conosco sempre, nos ajudando a crescer como seres humanos e também ajudar as outras pessoas, porque isso é uma egrégora muito forte, muito antiga e muito poderosa realmente, ok? Então, ficamos por aqui nessa primeira aula e eu aguardo vocês na próxima. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem perguntar aqui nos comentários, ok? E obrigada, até lá!